Muitas pessoas passam a vida inteira tentando seguir regras para se sentirem aceitas por Deus. Mas Gálatas 5 chega para quebrar essas correntes. Se você quer entender a verdadeira essência da liberdade e como ela transforma o seu caráter, este vídeo é para você. Já deixa o seu like agora para apoiar o canal e se inscreva para não perder nenhum estudo profundo como este. A razão pela qual este capítulo é considerado um dos mais vitais da Bíblia é que ele resolve o maior conflito da humanidade: o esforço próprio versus a fé. No versículo 1, Paulo declara: "Foi para a liberdade que Cristo nos libertou." Isso muda tudo. Não somos mais escravos de rituais ou do medo de falhar. Somos chamados para viver em um novo nível de consciência. O capítulo é fundamental porque ele apresenta o conceito do fruto do Espírito. Ele nos ensina que a mudança real não vem de fora para dentro, através de leis rígidas, mas de dentro para fora. Enquanto as obras da carne são o resultado natural de um ego descontrolado, o fruto do Espírito, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade. Além disso, Gálatas 5 estabelece o equilíbrio perfeito. A liberdade não é um convite para o caos ou para a libertinagem, mas sim uma oportunidade para servir ao próximo pelo amor. É o capítulo que resume toda a Bíblia em um único mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Sem as verdades contidas aqui, o cristianismo correria o risco de se tornar apenas mais uma religião de regras frias, em vez de um relacionamento vivo e transformador. A verdadeira razão pela qual Gálatas 5 se destaca como a espinha dorsal das Escrituras é sua capacidade de sintetizar a jornada humana em um único movimento: do peso da obrigação para a leveza da devoção. Quando mergulhamos no versículo 13, percebemos que a liberdade proposta por Paulo não é um vácuo de responsabilidade, mas um redirecionamento da energia vital. Antes, o ser humano usava sua energia para tentar subir uma escada infinita de perfeccionismo religioso ou para satisfazer apetites egoístas que nunca trazem plenitude. Gálatas 5 propõe uma terceira via. Essa via é a do andar no Espírito. Imagine a vida como um campo de batalha, onde dois impulsos distintos lutam pelo controle do seu tempo, das suas palavras e dos seus pensamentos. De um lado, as obras da carne, que o texto descreve não apenas como falhas morais, mas como sintomas de uma alma desconectada de sua fonte. Quando Paulo fala de inimizades, porfias, emulações e iras, ele está diagnosticando uma sociedade doente pelo egocentrismo. Por outro lado, o capítulo apresenta o antídoto, um caráter que nasce organicamente quando paramos de lutar com nossas próprias mãos e permitimos que uma força superior cultive nosso interior. A importância desse capítulo reside no fato de que ele é o maior tratado de psicologia espiritual já escrito. Ele ensina que o domínio próprio não é o resultado de uma força de vontade férrea, mas o fruto de uma presença constante. Se você tenta não sentir raiva apenas pela proibição, você cria uma panela de pressão interna. Mas, se você cultiva o fruto do Espírito, a raiva perde o terreno onde poderia crescer, porque o espaço já está ocupado pela paz e pela mansidão. É a substituição da repressão pela transformação.
Além disso, Gálatas 5 é o capítulo que protege a fé de se tornar um museu de regras mortas. Ele nos lembra que a única coisa que realmente conta é a fé que atua pelo amor. Sem amor, o conhecimento bíblico é arrogância e o zelo religioso é fanatismo. Este texto nivela o terreno. Não importa sua herança, seu passado ou sua posição social. O que importa é se você está permitindo que o Espírito Santo floresça em você. Ele é o capítulo mais importante porque oferece a chave para a convivência humana. Se todos os tratados de paz do mundo fossem substituídos pela vivência real de Gálatas 5:22, a história da humanidade seria contada sem guerras. Ao final do capítulo, há um chamado para a humildade radical. Paulo nos alerta a não sermos cobiçosos de vanglória. Isso é o que fecha o ciclo da liberdade. Você está livre para ser ninguém, para não ter que provar nada a ninguém, porque sua identidade está firmada na graça. É a liberdade de servir, de lavar os pés do outro sem se sentir diminuído, porque você descobriu que a verdadeira grandeza está na doação. Sem Gálatas 5, a Bíblia seria um livro de leis e profecias sem o combustível necessário para vivê-las. Com ele, temos o mapa, o motor e o destino de uma vida que realmente vale a pena ser vivida. É o convite para sair do deserto do esforço próprio e entrar no jardim do Espírito, onde o crescimento é inevitável e a beleza é eterna. A magnitude de Gálatas 5 se expande quando compreendemos que ele não é apenas um guia de conduta, mas uma redefinição absoluta do que significa ser humano. O texto ataca os Em um mundo que nos cobra desempenho constante, onde somos medidos pelo que produzimos ou pela imagem que projetamos, este capítulo oferece um descanso subversivo. Ele nos diz que o maior projeto da nossa vida não é algo que nós fazemos, mas algo que permitimos que seja feito em nós. É a diferença entre uma escultura de mármore, que é moldada por marteladas externas, e uma árvore, que cresce por uma força vital interna. Quando Paulo detalha a lista das obras da carne, ele não está apenas criando uma lista de pecados para nos envergonhar. Ele está fazendo um mapeamento das prisões emocionais. Quando ele cita a feitiçaria, por exemplo, ele se refere à tentativa de manipular o divino ou os outros para benefício próprio. Quando cita a idolatria, refere-se a colocar nossa esperança em coisas que não podem nos sustentar. Ao colocar essas práticas ao lado de sentimentos como inveja e discórdia, ele nivela o pecado, mostrando que qualquer atitude que nos afaste do amor é uma forma de escravidão. Isso torna o capítulo mais importante porque ele remove as máscaras da hipocrisia religiosa. Ele mostra que você pode seguir todas as regras externas e, ainda assim, estar preso às obras da carne através do orgulho e da falta de amor. A transição para o fruto do Espírito é o momento mais sublime da literatura bíblica, porque ela descreve o caráter do próprio Criador manifesto em vasos de barro. Cada gomo desse fruto é uma resposta a uma dor do mundo. O mundo está cheio de ódio. O fruto oferece amor. O mundo está em guerra. O fruto oferece paz. O mundo é imediatista e ansioso. O fruto oferece paciência e domínio próprio. É um modelo de resistência passiva, mas poderosa.
Não se luta contra as trevas com mais trevas, mas acendendo uma luz. Gálatas 5 ensina que a melhor forma de combater o mal no mundo não é através da força política ou da imposição moral, mas através da manifestação de uma natureza que o mal não consegue explicar nem replicar. Ao dizer que a liberdade não deve servir de pretexto para a carne, mas para servir uns aos outros pelo amor, Paulo destrói o conceito de individualismo tóxico. No contexto atual, onde a liberdade é muitas vezes confundida com o direito de fazer o que se quer independentemente do impacto no outro, Gálatas 5 resgata a liberdade como uma ferramenta de construção comunitária. Eu sou livre não para me isolar, mas para me doar sem medo de perder minha identidade, pois minha identidade está segura naquela liberdade que Cristo conquistou. O impacto deste texto na história da civilização ocidental é imensurável. Ele fundamentou a ideia de que a consciência individual é livre e que a verdadeira mudança social começa na transformação do coração. Sem Gálatas 5, o cristianismo poderia ter se tornado uma seita legalista do judaísmo ou uma filosofia gnóstica abstrata. Idade do caráter. Ele nos desafia a olhar no espelho e perguntar: o que está crescendo em mim hoje? É um processo de jardinagem da alma que dura a vida inteira. A conclusão do capítulo nos chama para o andar pelo Espírito. Não é um esforço solitário de um herói espiritual, mas um caminhar coletivo, onde cada um cuida para não provocar ou invejar o próximo. Isso torna o capítulo o manual definitivo para a convivência em qualquer grupo humano, seja na família, no trabalho ou na igreja. Ele substitui a competição pela cooperação e o julgamento pela compaixão. Por tudo isso, Gálatas 5 não é apenas um texto para ser lido, mas um ambiente para se habitar. Ele é a porta de saída de um sistema de méritos exaustivo e a porta de entrada para uma vida de plenitude e propósito real. A magnitude de Gálatas 5 se expande quando compreendemos que ele não é apenas um guia de conduta, mas uma redefinição absoluta do que significa ser humano. O texto ataca o cerne da ansiedade humana, a busca por validação. Em um mundo que nos cobra desempenho constante, onde somos medidos pelo que produzimos ou pela imagem que projetamos, este capítulo oferece um descanso subversivo. Ele nos diz que o maior projeto da nossa vida não é algo que nós fazemos, mas algo que permitimos que seja feito em nós. É a diferença entre uma escultura de mármore, que é moldada por marteladas externas, e uma árvore, que cresce por uma força vital interna. Quando Paulo detalha a lista das obras da carne, ele não está apenas criando uma lista de pecados para nos envergonhar. Ele está fazendo um mapeamento das prisões emocionais. Quando ele cita a feitiçaria, por exemplo, ele se refere à tentativa de manipular o divino ou os outros para benefício próprio. Quando cita a idolatria, refere-se a colocar nossa esperança em coisas que não podem nos sustentar. Ao colocar essas práticas ao lado de sentimentos como inveja e discórdia, ele nivela o pecado, mostrando que qualquer atitude que nos afaste do amor é uma forma de escravidão.
Isso torna o capítulo o mais importante porque ele remove as máscaras da hipocrisia religiosa. Ele mostra que você pode seguir todas as regras externas e ainda assim estar preso às obras da carne, através do orgulho e da falta de amor. A transição para o fruto do Espírito é o momento mais sublime da literatura bíblica, porque ela descreve o caráter do próprio Criador manifesto em vasos de barro. Cada gomo desse fruto é uma resposta a uma dor do mundo. O mundo está cheio de ódio, o fruto oferece amor. O mundo está em guerra, o fruto oferece paz. O mundo é imediatista e ansioso, o fruto oferece paciência e domínio próprio. É um modelo de resistência passiva, mas poderosa. Não se luta contra as trevas com mais trevas, mas acendendo uma luz. Gálatas 5 ensina que a melhor forma de combater o mal no mundo não é através da força política ou da imposição moral, mas através da manifestação de uma natureza que o mal não consegue explicar nem replicar. Aprofundando a análise, percebemos que o capítulo também aborda a questão da justiça social de uma forma única. Ao dizer que a liberdade não deve servir de pretexto para a carne, mas para servir uns aos outros pelo amor, Paulo destrói o conceito de individualismo tóxico. No contexto atual, onde a liberdade é muitas vezes confundida com o direito de fazer o que se quer, independentemente do impacto no outro, Gálatas 5 resgata a liberdade como uma ferramenta de construção comunitária. Eu sou livre não para me isolar, mas para me doar sem medo de perder minha identidade, pois minha identidade está segura naquela liberdade que Cristo conquistou. O impacto deste texto na história da civilização ocidental é imensurável. Ele fundamentou a ideia de que a consciência individual é livre e que a verdadeira mudança social começa na transformação do coração. Sem Gálatas 5, o cristianismo poderia ter se tornado uma seita legalista do judaísmo ou uma filosofia gnóstica abstrata. Ele manteve a fé com os pés no chão, focada nos relacionamentos e na integridade do caráter. Ele nos desafia a olhar no espelho e perguntar: o que está crescendo em mim hoje? É um processo de jardinagem da alma que dura a vida inteira. A conclusão do capítulo nos chama para o andar pelo Espírito, que no original grego sugere um andar em linha, como em um exército ou em uma dança coordenada. É a ideia de sincronia. Não é um esforço solitário de um herói espiritual, mas um caminhar coletivo, onde cada um cuida para não provocar ou invejar o próximo. Isso torna o capítulo o manual definitivo para a convivência em qualquer grupo humano, seja na família, no trabalho ou na igreja. Ele substitui a competição pela cooperação e o julgamento pela compaixão. Por tudo isso, Gálatas 5 não é apenas um texto para ser lido, mas um ambiente para se habitar. Ele é a porta de saída de um sistema de méritos exaustivo e a porta de entrada para uma vida de plenitude e propósito real. A imensidão de Gálatas 5 revela-se quando percebemos que ele não é apenas um texto bíblico, mas o maior tratado de liberdade psicológica e espiritual já escrito. Para entender por que ele é o centro gravitacional das Escrituras, precisamos olhar para a profundidade do versículo 16. Andai no Espírito, e não satisfareis os desejos da carne. Aqui, Paulo não oferece uma proibição, mas uma substituição de prazeres. Ele entende que o coração humano nunca está vazio.
Se ele não estiver cheio de um propósito transcendente, ele será preenchido por impulsos imediatistas e destrutivos. A análise técnica deste capítulo nos mostra que ele resolve o paradoxo da autonomia. O ser humano moderno acredita que ser livre é fazer o que se quer, quando se quer. Gálatas 5 desmascara essa mentira, mostrando que quem faz tudo o que quer acaba escravizado por seus próprios vícios, temperamentos e traumas. A chamada carne. A liberdade que Paulo apresenta é a eleuteria, uma liberdade que nos dá o poder de não sermos dominados por nós mesmos. É o capítulo mais importante porque ele oferece o diagnóstico e a cura para a autodestruição humana. Quando mergulhamos na lista das obras da carne, vemos um espelho das patologias sociais. Ele está descrevendo um mundo fragmentado pelo ego, exatamente o que vemos hoje nas polarizações extremas e na cultura do cancelamento. O capítulo é vital porque ele nos diz que essas atitudes não são apenas erros de comportamento, mas evidências de que estamos desconectados da fonte da vida. Sem essa compreensão, tentamos consertar a sociedade com leis externas, mas Gálatas 5 diz que o problema é interno. O contraste com o fruto do Espírito é onde a beleza do texto atinge seu ápice. Note que Paulo não fala em obras do Espírito, mas em fruto. Uma obra requer esforço, suor e fadiga. Um fruto é o resultado natural de uma árvore saudável que está plantada junto à água. Isso muda toda a nossa abordagem sobre o crescimento pessoal. Se você quer ser mais paciente ou ter mais domínio próprio, o caminho não é o esforço braçal da vontade, mas o cultivo da conexão espiritual. O fruto é o caráter de Cristo se tornando o nosso caráter. Além disso, Gálatas 5 é o fundamento da ética cristã. Ele estabelece que a lei de Deus não é um código de conduta externo que nos oprime, mas um padrão de amor que o Espírito nos capacita a viver. Ao dizer que toda a lei se cumpre em uma só palavra, amarás o teu próximo como a ti mesmo, Paulo simplifica a complexidade religiosa e foca no que realmente importa: os relacionamentos. Este capítulo impede que a espiritualidade se torne uma redoma de vidro isolada do mundo, forçando-nos a olhar para o lado e servir ao próximo. A importância de Gálatas 5 também reside na sua honestidade sobre a luta interna. Ele admite que o espírito e a carne lutam entre si para que não façais o que quereis. Essa transparência nos dá esperança. Ela reconhece que a jornada cristã não é uma linha reta de perfeição, mas uma caminhada de dependência. É o capítulo que nos ensina a cair e levantar, lembrando-nos que nossa aceitação por Deus não depende do nosso desempenho, mas da obra de Cristo que nos libertou. Por fim, o encerramento do capítulo com o alerta contra a vanglória e a inveja é o golpe de misericórdia no ego humano. Ele nos chama para uma vida de cooperação em vez de competição. Se todos os tratados de direitos humanos fossem perdidos, mas a essência de Gálatas 5 fosse preservada, teríamos o suficiente para construir uma sociedade justa, pacífica e livre. É o mapa para a alma humana encontrar o seu caminho de volta para casa, saindo do deserto do ter que ser para o jardim do poder ser.
Para compreender por que Gálatas 5 é o ápice do pensamento bíblico e existencial, precisamos analisar a mecânica da transformação que ele propõe. Este capítulo não é apenas um texto religioso, é um tratado sobre a libertação da vontade humana. Em toda a história da filosofia, de Aristóteles a Kant, o ser humano sempre lutou com a pergunta: como posso ser bom se os meus desejos me puxam para o mal? Gálatas 5 oferece uma resposta que não depende da força de vontade, mas de uma mudança de natureza. Quando Paulo utiliza o termo grego sarx para carne, ele não está falando do corpo físico ou da pele, mas de uma mentalidade viciada no eu. É o egoísmo estrutural que corrói as sociedades. Ao listar as obras da carne, o texto faz uma radiografia das crises contemporâneas. A idolatria e a feitiçaria modernas se manifestam na nossa obsessão por status e na manipulação algorítmica. As inimizades, porfias e dissensões são o retrato fiel das caixas de comentários das redes sociais. Gálatas 5 é o capítulo mais importante porque ele prova que sem uma intervenção espiritual, o progresso tecnológico apenas dá ferramentas mais potentes para que a nossa natureza egoísta cause destruição. O coração do capítulo é o conceito do fruto do Espírito. A escolha da palavra fruto é um golpe de mestre teológico. Obras são fabricadas, frutos são cultivados. Obras trazem fadiga, frutos trazem vida. Paulo está dizendo que a bondade, a paz e a paciência não devem ser metas que você tenta alcançar para ser aceito por Deus, mas sim as consequências naturais de você já ser aceito por Ele. É uma inversão total da lógica religiosa meritocrática. O capítulo nos ensina que a espiritualidade saudável é orgânica. Se você está em um ambiente que exige que você fabrique amor ou force uma alegria inexistente, você não está vivendo Gálatas 5, está vivendo um novo legalismo. Essa estrutura de 9 virtudes forma o que muitos chamam de o retrato de Cristo. O amor, agape, abre a lista como o DNA de todos os outros gomos. A alegria e a paz tratam da nossa relação interna. A paciência, a amabilidade e a bondade tratam da nossa relação com o próximo. A fidelidade, a mansidão e o domínio próprio tratam da nossa integridade diante dos desafios. O capítulo é fundamental, porque ele oferece um modelo de saúde mental e emocional completo. Ele propõe que a maturidade não é o acúmulo de conhecimento, mas a capacidade de manter a mansidão sob pressão e o domínio próprio diante da tentação. A profundidade de Gálatas 5 também reside na sua compreensão da liberdade social. O versículo 13 contém uma das advertências mais cruciais para a democracia e a convivência humana. Não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Paulo prevê o risco do libertinismo, onde a liberdade de um se torna a opressão do outro. Ele propõe que a verdadeira liberdade só existe quando é usada para o serviço. Servir-vos uns aos outros pelo amor. Aqui, ele resolve o conflito entre o indivíduo e a coletividade. Eu sou livre para não ser escravo dos meus impulsos, e essa autonomia me permite escolher carregar o fardo do meu irmão. Além disso, o capítulo aborda a tensão constante entre o já e o ainda não. Ele reconhece que a carne e o espírito militam um contra o outro. Essa honestidade intelectual é o que torna a Bíblia relevante. Ela não promete uma vida sem conflitos, mas promete uma vida onde temos os recursos para vencer o conflito.
O andar no espírito é descrito no grego como peripateite, que sugere um caminhar habitual, um estilo de vida cadenciado. Não é um êxtase místico momentâneo, mas a disciplina da presença. É aprender a respirar a graça de Deus no meio do trânsito, no meio de uma discussão familiar ou diante de uma crise financeira. No fechamento do capítulo, somos confrontados com a vanglória. Este é o ponto final da libertação, o fim da necessidade de sermos o centro das atenções. Quando o fruto do Espírito amadurece, a necessidade de comparação morre. Não invejamos mais o sucesso alheio, nem provocamos os outros para nos sentirmos superiores. Gálatas 5 nos leva a um estado de esquecimento de si, que é a forma mais alta de felicidade humana. Por tudo isso, ele é o capítulo mais importante. Ele é o manual de instruções para que o ser humano deixe de ser um predador de seus semelhantes e se torne um canal de bênção, restaurando a imagem do Criador na terra através de atos simples de bondade e domínio próprio. A magnitude de Gálatas 5 se revela de forma definitiva quando compreendemos que ele não é apenas um guia de conduta, mas uma redefinição absoluta do que significa ser humano e ser livre. O texto ataca o cerne da maior ansiedade da história, a busca por validação e identidade. Em um mundo que nos cobra desempenho constante, onde somos medidos pelo que produzimos ou pela imagem que projetamos, este capítulo oferece um descanso subversivo. Ele nos ensina que o maior projeto da nossa vida não é algo que nós fazemos por esforço mecânico, mas algo que permitimos que seja cultivado em nós. É a diferença entre uma escultura de mármore, que é moldada por marteladas externas de regras e punições, e uma árvore, que cresce por uma força vital interna e silenciosa. Quando Paulo detalha a lista das obras da carne, ele não está apenas criando um catálogo de pecados para gerar culpa. Ele está fazendo um mapeamento das prisões emocionais. Quando ele cita a feitiçaria, no original farmakeia, ele se refere à tentativa de manipular o destino ou as pessoas para benefício próprio. Quando cita a idolatria, refere-se a colocar nossa esperança em coisas finitas que não podem nos sustentar. Ao colocar essas práticas ao lado de sentimentos como inveja, discórdia e acessos de raiva, ele nivela o pecado, mostrando que qualquer atitude que nos afaste do amor é uma forma de escravidão. Isso torna o capítulo mais importante, porque ele remove as máscaras da hipocrisia. Ele prova que alguém pode seguir todas as regras religiosas externas e ainda assim estar preso às obras da carne, através do orgulho, do julgamento e da falta de empatia. A transição para o fruto do Espírito é o momento mais sublime da literatura bíblica, porque descreve o próprio caráter divino manifesto em seres humanos limitados. Cada aspecto desse fruto é uma resposta direta a uma ferida específica da nossa sociedade. O mundo está saturado de indiferença. O fruto oferece o agape, amor incondicional. O mundo vive sob o peso da depressão e da ansiedade. O fruto oferece alegria e paz. O mundo é imediatista, violento e sem filtros. O fruto oferece paciência, mansidão e domínio próprio. É um modelo de resistência que não usa as armas da agressividade, mas a força da integridade. Gálatas 5 ensina que a melhor forma de combater o mal não é apenas apontando o erro alheio, mas manifestando uma natureza que o mal não consegue replicar. Aprofundando essa análise,
Percebemos que o capítulo também resolve o dilema da justiça social. Ao dizer que a liberdade não deve servir de pretexto para a carne, mas para servirmos uns aos outros pelo amor, Paulo destrói o conceito de individualismo tóxico. No contexto atual, onde a liberdade é frequentemente confundida com o direito de satisfazer todos os desejos egoístas sem olhar para o lado, Gálatas 5 resgata a liberdade como uma ferramenta de construção de pontes. Eu sou livre não para me isolar, mas para me doar sem medo, pois minha identidade já está segura. Esta é a base da verdadeira cidadania, pessoas que não precisam pisar nos outros para se sentirem importantes. O impacto deste texto na história é imensurável, porque ele fundamentou a ideia de que a consciência individual é livre e que a verdadeira mudança começa na transformação do caráter, não apenas na mudança das leis. Sem Gálatas 5, o cristianismo correria o risco de se tornar apenas mais uma filosofia abstrata ou um sistema de controle social. Ele mantém a fé com os pés no chão, focada nos relacionamentos reais. Ele nos desafia a olhar no espelho e perguntar: o que está sendo cultivado no meu coração hoje? É um processo de jardinagem da alma que dura a vida inteira. A conclusão do capítulo nos chama para o andar pelo Espírito. No original grego, o termo usado para andar, stoichomen, sugere caminhar em linha, em harmonia, como em uma coreografia ou em uma marcha coordenada. É a ideia de sincronia com algo maior. Não é um esforço solitário de um herói religioso, mas um caminhar coletivo, onde cuidamos para não provocar uns aos outros, nem ter inveja uns dos outros. Isso transforma o capítulo no manual definitivo para a convivência em qualquer grupo humano, na família, nas empresas ou na comunidade. Ele substitui a competição destrutiva pela cooperação mútua. Por tudo isso, Gálatas 5 não é apenas para ser lido. Ele é um território para ser habitado. Ele é a porta de saída de um sistema de méritos exaustivo e a porta de entrada para uma vida de plenitude, onde a liberdade e o amor caminham de mãos dadas. A magnitude de Gálatas 5 se revela de forma definitiva quando compreendemos que ele não é apenas um guia de conduta, mas uma redefinição absoluta do que significa ser humano e ser livre. O texto ataca o cerne da maior ansiedade da história, a busca por validação e identidade. Em um mundo que nos cobra desempenho constante, onde somos medidos pelo que produzimos ou pela imagem que projetamos, este capítulo oferece um descanso subversivo. Ele nos ensina que o maior projeto da nossa vida não é algo que nós fazemos por esforço mecânico, mas algo que permitimos que seja cultivado em nós. É a diferença entre uma escultura de mármore, que é moldada por marteladas externas de regras e punições, e uma árvore, que cresce por uma força vital, interna e silenciosa. Quando Paulo detalha a lista das obras da carne, ele não está apenas criando um catálogo de pecados para gerar culpa. Ele está fazendo um mapeamento das prisões emocionais. Quando ele cita a feitiçaria, no original farmaqueia, ele se refere à tentativa de manipular o destino ou as pessoas para benefício próprio através de meios ocultos ou substâncias. Quando cita a idolatria, refere-se a colocar nossa esperança em coisas finitas que não podem nos sustentar. Ao colocar essas práticas ao lado de sentimentos como inveja, discórdia e acessos de raiva, ele nivela o pecado, mostrando que qualquer atitude que nos afaste do amor é uma forma de escravidão.
Isso torna o capítulo o mais importante porque ele remove as máscaras da hipocrisia. Ele prova que alguém pode seguir todas as regras religiosas externas e ainda assim estar preso às obras da carne, através do orgulho, do julgamento e da falta de empatia. A transição para o fruto do Espírito é o momento mais sublime da literatura bíblica, porque descreve o próprio caráter divino manifesto em seres humanos limitados. Cada aspecto desse fruto é uma resposta direta a uma ferida específica da nossa sociedade. O mundo está saturado de indiferença. O fruto oferece o ágape, amor incondicional. O mundo vive sob o peso da depressão e da ansiedade. O fruto oferece alegria e paz. O mundo é imediatista, violento e sem filtros. O fruto oferece paciência, mansidão e domínio próprio. É um modelo de resistência que não usa as armas da agressividade, mas a força da integridade. Gálatas 5 ensina que a melhor forma de combater o mal não é apenas apontando o erro alheio, mas manifestando uma natureza que o mal não consegue replicar. Para alcançarmos a extensão que este tema exige, precisamos mergulhar na profundidade antropológica do versículo 17, porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne. Esta não é uma batalha que se vence uma única vez, mas um processo de necrose do ego e gênese do novo homem. A razão pela qual este capítulo é o mais importante é que ele valida a nossa luta diária. Ele não apresenta um cristianismo de super-homens, que nunca sentem raiva ou desejo, mas um cristianismo de soldados, que, embora sintam o impulso da carne, escolhem ser guiados por uma bússola superior. Aprofundando a análise teológica e prática, o capítulo resolve o dilema da justiça social, ao dizer que a liberdade não deve servir de pretexto para a carne, mas para servirmos uns aos outros pelo amor. Paulo destrói o conceito de individualismo tóxico. No contexto atual, onde a liberdade é frequentemente confundida com o direito de satisfazer todos os desejos egoístas sem olhar para o lado, Gálatas 5 resgata a liberdade como uma ferramenta de construção de pontes. Eu sou livre não para me isolar ou para acumular, mas para me doar sem medo, pois minha identidade e provisão já estão seguras. Esta é a base da verdadeira cidadania. Pessoas que não precisam pisar nos outros para se sentirem importantes. Pense na estrutura do fruto do Espírito como um sistema de suporte à vida espiritual. O amor é a raiz, a alegria e a paz são o tronco que nos sustenta. A paciência, a amabilidade e bondade são os ramos que tocam os outros. E a fidelidade, mansidão e domínio próprio são a casca protetora que mantém a integridade do ser. Sem Gálatas 5, a Bíblia poderia ser lida como um livro de moralismo pesado. Com ele, ela se torna um manual de jardinagem onde o próprio Deus o impacto é o agricultor na história da civilização é imensurável, porque ele fundamentou a ideia de que a consciência individual é livre e que a verdadeira mudança começa na transformação do caráter, não apenas na mudança das leis externas. Ele mantém a fé com os pés no chão, focada nos relacionamentos reais e na integridade do caráter. Ele nos desafia a olhar no espelho e perguntar: o que está sendo cultivado no meu coração hoje? É um processo que exige honestidade brutal. Quando sentimos inveja do sucesso de um colega, Gálatas 5 nos lembra que isso é uma obra da carne e nos convida a retornar ao caminho do Espírito, onde a nossa satisfação não vem da comparação, mas da comunhão.
A conclusão do capítulo nos chama para o andar pelo Espírito. No original grego, o termo usado para andar, stoikomen, sugere caminhar em linha, em harmonia, como em uma coreografia ou em uma marcha coordenada. É a ideia de sincronia com algo maior. Não é um esforço solitário de um herói religioso, mas um caminhar coletivo, onde cuidamos para não provocar uns aos outros, nem ter inveja uns dos outros. Isso transforma o capítulo no manual definitivo para a convivência em qualquer grupo humano, na família, nas empresas ou na comunidade. Ele substitui a competição destrutiva pela cooperação mútua. Por tudo isso, Gálatas 5 não é apenas para ser lido. Ele é um território para ser habitado. Ele é a porta de saída de um sistema de méritos exaustivo e a porta de entrada para uma vida de plenitude, onde a liberdade e o amor caminham de mãos dadas, transformando o ordinário em extraordinário. Magnitude de Gálatas 5 revela-se quando compreendemos que ele não é apenas um texto bíblico, mas o maior tratado de liberdade psicológica e espiritual já escrito. Este capítulo ataca o cerne da ansiedade humana, a busca por validação. Em um mundo que nos cobra desempenho constante, onde somos medidos pelo que produzimos ou pela imagem que projetamos, este texto oferece um descanso subversivo. Ele nos ensina que o maior projeto da nossa vida não é algo que nós fazemos por esforço mecânico, mas algo que permitimos que seja cultivado em nós. É a diferença fundamental entre uma escultura de mármore, moldada por marteladas externas de regras e punições, e uma árvore que cresce por uma força vital interna. Quando Paulo detalha a lista das obras da carne, ele não está criando um catálogo de pecados para gerar culpa, mas sim um mapeamento das prisões emocionais. No original grego, termos como farmakeia, traduzido como feitiçaria, mas ligado à manipulação, e dikiostasiai, dissensões, descrevem uma sociedade fragmentada pelo ego. Ele nivela o pecado, mostrando que a inveja e a ira são tão escravizantes quanto vícios físicos. Isso torna o capítulo mais importante porque ele remove as máscaras da hipocrisia. Prova que alguém pode seguir todas as regras religiosas externas e ainda assim estar preso ao orgulho e à falta de empatia. A transição para o fruto do Espírito é o momento em que a literatura bíblica descreve o caráter divino manifesto em seres humanos. Cada aspecto desse fruto é uma resposta direta a uma ferida da sociedade moderna. O mundo está saturado de indiferença. O fruto oferece o amor incondicional, agape. O mundo vive sob o peso da ansiedade. O fruto oferece paz. O mundo é imediatista e violento. O fruto oferece paciência e mansidão. Note que o texto diz, o fruto, no singular, indicando que essas 9 virtudes formam um caráter unificado e indivisível. Para aprofundar ainda mais, precisamos olhar para o versículo 17, que descreve a guerra civil interna. A carne milita contra o espírito, porque ele valida a nossa luta diária. Ele não apresenta um ideal de perfeição inalcançável, mas um processo de dependência. A liberdade cristã descrita aqui não é o direito de fazer o que se quer, mas o poder de fazer o que é certo. É a libertação da ditadura dos nossos próprios impulsos. Se a liberdade fosse apenas seguir desejos, seríamos escravos de cada instinto passageiro. Gálatas 5 nos dá a autonomia real. No campo das relações humanas, o capítulo estabelece que toda a lei se cumpre em uma só palavra: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso simplifica a complexidade religiosa. Ele transforma a espiritualidade em algo prático.
Se o seu conhecimento bíblico não resulta em serviço ao próximo, ele é nulo. A liberdade que Cristo conquistou, segundo Paulo, serve para nos tornar servos uns dos outros pelo amor. É o paradoxo mais belo da Bíblia. Somos libertos para voluntariamente escolhermos servir. A conclusão do capítulo nos chama para o andar pelo Espírito, stoichomen, que sugere caminhar em harmonia, como em uma coreografia. Isso transforma o texto no manual definitivo para a convivência em qualquer grupo humano. Ele substitui a competição destrutiva pela cooperação mútua. Sem Gálatas 5, a fé seria um sistema de méritos exaustivo. Com ele, torna-se uma vida de plenitude, onde o amor é a régua e a graça é o combustível. É a porta de saída do deserto do esforço próprio e a entrada no jardim, onde a transformação é orgânica e eterna. A magnitude de Gálatas 5 se expande em camadas que tocam a teologia, a psicologia e a sociologia, consolidando-se como o capítulo mais importante da Bíblia, por ser o ponto onde a divindade e a humanidade Para compreender a extensão na prática desse do impacto, amor. Precisamos analisar o versículo 1, que serve de alicerce para todo o texto. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Aqui, o capítulo define que a espiritualidade não é um peso a ser carregado, mas um fardo que foi retirado. Sem essa compreensão, o ser humano vive em um ciclo interminável de culpa e tentativa de reparação. O capítulo é o mais importante porque ele apresenta a terceira via para a existência humana. Historicamente, a humanidade oscila entre dois extremos: o legalismo, a crença de que regras rígidas podem salvar a sociedade, e o libertinismo, a crença de que a satisfação de todos os desejos é o caminho para a felicidade. Gálatas 5 destrói ambos. Ele mostra que o legalismo mata o espírito através do orgulho e da hipocrisia, enquanto o libertinismo destrói o corpo e a mente através da escravidão aos instintos. A via do espírito é a liberdade com propósito, é o poder de dizer não a um impulso destrutivo para dizer sim a um bem maior. Quando mergulhamos na lista das 17 obras da carne citadas, percebemos que elas não foram escolhidas ao acaso. Elas formam 4 grupos de desequilíbrio humano: desequilíbrio sensual, prostituição, impureza e lascívia; desequilíbrio espiritual, idolatria e feitiçaria, manipulação; desequilíbrio social, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas e homicídios; desequilíbrio, intemperante, bebedices e glutonarias. A razão de Gálatas 5 ser tão longo e profundo é que ele prova que a maioria dos nossos problemas, das guerras mundiais às brigas de casal, nasce desse desequilíbrio social listado no grupo 3. O capítulo propõe que a única forma de curar a sociedade é através de um transplante de caráter. A análise do fruto do Espírito revela uma estrutura de perfeição matemática em sua aplicação prática. O fruto começa com o amor, que no grego é agapê, um amor que se dá sem esperar nada em troca, uma satisfação interna que independe de bens materiais, e a paz, a ausência de conflito interno com Deus e consigo mesmo. Essas 3 primeiras virtudes mudam o nosso estado de ser. As 3 seguintes, longanimidade,
paciência, benignidade e bondade mudam o nosso estado de agir. Elas são a resposta ao mundo agressivo. A paciência nos impede de reagir ao mal. A benignidade nos dá a disposição de ser gentis, mesmo com quem não merece. E a bondade é a aplicação prática e generosa dessa disposição. As últimas três, fidelidade, mansidão e temperança, domínio próprio, mudam o nosso estado de caráter. A fidelidade nos torna confiáveis em um mundo de promessas vazias, a mansidão nos permite ter poder sem oprimir, e o domínio próprio é a chave que tranca a porta para todas as obras da carne. Sem o domínio próprio, todas as outras virtudes seriam apenas sentimentos passageiros. Este capítulo é o mais vital porque ele encerra com uma promessa e um aviso. Contra estas coisas não há lei. Isso significa que quando uma pessoa vive pelo Espírito, ela atinge um nível de ética tão alto que as leis humanas se tornam desnecessárias para ela. Ela não deixa de roubar porque há uma lei, mas porque a bondade e a fidelidade em seu coração tornam o roubo algo impensável. É a utopia divina sendo realizada na vida cotidiana. Ao final, Gálatas 5 nos desafia a uma autoanálise contínua. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. O capítulo é longo porque a transformação humana é um processo detalhado. Ele nos ensina que a liberdade não é um destino, mas um caminho que exige vigilância para não mordermos e devorarmos uns aos outros. Ele nos retira da posição de juízes da vida alheia e nos coloca como jardineiros da nossa própria alma, garantindo que a nossa passagem pela terra deixe um rastro de paz e não de conflito. É, em essência, o manual de instruções para que o ser humano recupere a sua dignidade e o seu propósito original. A magnitude de Gálatas 5 se expande em camadas que tocam a teologia, a psicologia e a sociologia, consolidando-se como o capítulo mais importante da Bíblia, por ser o ponto onde a divindade e a humanidade se encontram na prática do amor. Para compreender a extensão desse impacto, precisamos analisar o versículo 1, que serve de alicerce para todo o texto. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Aqui, o capítulo define que a espiritualidade não é um peso a ser carregado, mas um fardo que foi retirado. Sem essa compreensão, o ser humano vive em um ciclo interminável de culpa e tentativa de reparação. O capítulo é o mais importante porque ele apresenta a terceira via para a existência humana. Historicamente, a humanidade oscila entre dois extremos: o legalismo, a crença de que regras rígidas podem salvar a sociedade, e o libertinismo, a crença de que a satisfação de todos os desejos é o caminho para a felicidade. Gálatas 5 destrói ambos. Ele mostra que o legalismo mata o espírito através do orgulho e da hipocrisia, enquanto o libertinismo destrói o corpo e a mente através da escravidão aos instintos. A via do espírito é a liberdade com propósito. É o poder de dizer não a um impulso destrutivo para dizer sim a um bem maior. Quando mergulhamos na lista das 17 obras da carne citadas, percebemos que elas não foram escolhidas ao acaso. Elas formam 4 grupos de desequilíbrio humano: desequilíbrio sensual, prostituição, impureza e lascívia; desequilíbrio espiritual, idolatria e feitiçaria, manipulação;
Desequilíbrio social. Inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas e homicídios. Desequilíbrio. Intemperante, bebedices e glutonarias. A razão de Gálatas 5 ser tão longo e profundo é que ele prova que a maioria dos nossos problemas, das guerras mundiais às brigas de casal, nasce desse desequilíbrio social listado no grupo 3. O capítulo propõe que a única forma de curar a sociedade é através de um transplante de caráter. A análise do fruto do Espírito revela uma estrutura de perfeição matemática em sua aplicação prática. O fruto começa com o amor, que no grego é agape, um amor que se dá sem esperar nada em troca. Dele fluem a alegria, uma satisfação interna que independe de bens materiais, e a paz, a ausência de conflito interno com Deus e consigo mesmo. Essas 3 primeiras virtudes mudam o nosso estado de ser. As 3 seguintes, longanimidade, paciência, benignidade e bondade, mudam o nosso estado de agir. Elas são a resposta ao mundo agressivo. A paciência nos impede de reagir ao mal. A benignidade nos dá a disposição de ser gentis, mesmo com quem não merece. E a bondade é a aplicação prática e generosa dessa disposição. As últimas 3, fidelidade, mansidão e temperança, domínio próprio, mudam o nosso estado de caráter. A fidelidade nos torna confiáveis em um mundo de promessas vazias. A mansidão nos permite ter poder sem oprimir. E o domínio próprio é a chave que tranca a porta para todas as obras da carne. Sem o domínio próprio, todas as outras virtudes seriam apenas sentimentos passageiros. Este capítulo é o mais vital porque ele encerra com uma promessa e um aviso. Contra estas coisas não há lei. Isso significa que quando uma pessoa vive pelo Espírito, ela atinge um nível de ética tão alto que as leis humanas se tornam desnecessárias para ela. Ela não deixa de roubar porque há uma lei, mas porque a bondade e a fidelidade em seu coração tornam o roubo algo impensável. É a utopia divina sendo realizada na vida cotidiana. Ao final, Gálatas 5 nos desafia a uma autoanálise contínua. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. O capítulo é longo, porque a transformação humana é um processo detalhado. Ele nos ensina que a liberdade não é um destino, mas um caminho que exige vigilância para não mordermos e devorarmos uns aos outros. Ele nos retira da posição de juízes da vida alheia e nos coloca como jardineiros da nossa própria alma, garantindo que a nossa passagem pela terra deixe um rastro de paz e não de conflito. É, em essência, o manual de instruções para que o ser humano recupere a sua dignidade e o seu propósito original. Para complementar essa visão, é essencial notar como o capítulo lida com o conceito de vontade. Paulo argumenta que a nossa vontade natural está corrompida, mas a nova vontade, regenerada pelo Espírito, deseja o que é bom. Isso resolve o conflito da autoajuda moderna, que foca apenas no esforço próprio. Em Gálatas 5, o foco está na conexão. Quanto mais próxima a videira está da fonte de água, mais fruto ela produz. É um convite para pararmos de tentar fabricar virtudes e passarmos a cultivar a presença de Deus em nossas rotinas. Para compreender a profundidade abismal de Gálatas 5, é preciso encarar o fato de que este capítulo funciona como um sistema operacional para a alma humana. Ele não é apenas uma coleção de conselhos morais, mas uma estrutura que redefine a nossa relação com o tempo, com o desejo e com o outro.
Quando Paulo afirma que o espírito e a carne são opostos entre si, ele está descrevendo a entropia espiritual. A tendência natural do ser humano de se desintegrar em comportamentos autodestrutivos se não houver uma força superior mantendo a ordem interna. A genialidade desse texto reside na forma como ele aborda a motivação humana. A maioria dos sistemas éticos tenta controlar o comportamento através do medo ou do orgulho. O medo diz, não faça isso ou você será punido. O orgulho diz, faça isso para ser melhor que os outros. Gálatas 5 explode essas duas lógicas. Ele substitui o medo pela liberdade e o orgulho pelo amor. Quando você é verdadeiramente livre, você não precisa mais das muletas da aprovação social ou da superioridade moral. Você serve porque o fruto do Espírito em você transborda naturalmente. A análise do termo carne neste capítulo revela que as maiores batalhas não são contra inimigos externos, mas contra as inclinações de um ego que busca se proteger e se satisfazer a qualquer custo. Ao listar as obras da carne, o texto mostra que o eu, sem guia, é um mestre da divisão. Ele cria facções, ele guarda rancor, ele explode em ira. Por outro lado, o fruto do Espírito é o mestre da união. Ele é o que permite que pessoas diferentes convivam em paz. O amor, a alegria e a paz não são apenas sentimentos bonitos, são tecnologias sociais de coesão. Uma sociedade que pratica Gálatas 5 não precisa de vigilância constante, porque cada indivíduo se torna o seu próprio guardião através do domínio próprio. O capítulo é o mais importante porque ele é o único lugar que oferece uma solução real para a exaustão da vida moderna. Vivemos em uma era de obras constantes. Precisamos trabalhar mais, aparecer mais, ter mais. Gálatas 5 nos convida para a vida do fruto. O fruto cresce enquanto a árvore descansa na terra boa. Ele nos ensina que a produtividade mais valiosa da nossa existência é a produção de um caráter íntegro. No fim da vida, ninguém se lembrará das obras que você acumulou para o seu próprio ego, mas todos se lembrarão do fruto que você deixou para alimentar os outros. A paz que você transmitiu, a bondade que você praticou e a fidelidade que você manteve. Ao fechar o capítulo com o comando de não nos tornarmos vãos, provocando uns aos outros, Paulo toca na ferida do status social. A vaidade é o combustível da carne. O Espírito, porém, nos leva à mansidão, a capacidade de ter poder e influência, mas usá-los com suavidade e respeito. É a força sob controle. Gálatas 5 é, portanto, o mapa para a maturidade completa. Ele nos tira da infância espiritual, onde somos movidos por impulsos, e nos leva à idade adulta da fé, onde somos movidos pelo amor consciente. É o capítulo que garante que a mensagem bíblica permaneça viva, pulsante e transformadora em qualquer século, em qualquer cultura e em qualquer coração que deseje ser verdadeiramente livre. Para encerrar esta jornada por Gálatas 5, precisamos compreender que este capítulo não termina em um ponto final, mas em um chamado à conclusão lógica de toda a Bíblia, porque move o ser humano da teoria para a prática, da letra para o espírito e do egoísmo para a doação. Se todos os outros livros se perdessem, mas Gálatas 5 permanecesse, ainda teríamos o código genético completo de como viver uma vida que agrada a Deus e restaura a dignidade humana. A grande revelação final do capítulo é que o fruto do Espírito é a única coisa que sobrevive ao tempo.
Obras da carne são temporais e corrosivas. Elas destroem o corpo e a alma. Mas o caráter cultivado, sob a regência do Espírito, é eterno. Quando Paulo diz que, contra estas coisas não há lei, ele está declarando a nossa emancipação definitiva. A lei existe para os desobedientes, para os que precisam de rédeas, mas para aquele que é guiado pelo amor, pela mansidão e pelo domínio próprio, a lei torna-se irrelevante, pois ele já vive acima do que qualquer legislação poderia exigir. Viver Gálatas 5 é aceitar que a nossa maior vitória não é conquistar o mundo, mas conquistar a nós mesmos. É entender que a liberdade custou caro e, por isso, não pode ser desperdiçada com futilidades ou conflitos vazios. O capítulo nos deixa com a imagem de uma vida em passo com o Espírito, um caminhar rítmico, constante e leve. Ele nos ensina que não precisamos ser perfeitos para sermos livres, mas precisamos estar conectados à fonte. Este é o capítulo mais importante porque ele é o único que oferece uma saída real para o cansaço da alma. Ele substitui o ter que fazer pelo prazer de ser. Ele nos convida a sair do deserto do esforço humano e entrar no pomar da graça divina. É o convite final para que cada um de nós se torne um jardim vivo, onde as pessoas ao nosso redor possam encontrar sombra, descanso e o alimento de um caráter transformado. No fim das contas, Gálatas 5 não é apenas sobre o que Deus quer de nós, mas sobre o que Ele quer para nós. Uma vida de liberdade absoluta, amor radical e paz inabalável.